Eu só confirmou que eu ia pregar, né? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Peço aos irmãos, é um motivo de muita alegria poder estar na casa do Senhor, poder falar da palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus. Sou grato também a Deus pela vida do pastor Rubens, pastor dessa igreja, que confiou o púlpito a nós, a tal ponto de ministrarmos aqui a palavra de Deus, aos irmãos, esse rebanho, essa igreja, que é de Deus, irmãos, pertence a Deus, todo esse povo é de Deus, e nós devemos ter muito cuidado ao ministrar, a pregar, porque a igreja é a menina do olho de Deus. Eu queria ler aqui um texto da palavra de Deus, a qual, através dos louvores que já entoados, através da palavra, da leitura oficial da palavra, já tem falado ao meu coração e tem confirmado aquilo que Deus realmente queria falar comigo e falar com a igreja. Eu confesso para os irmãos que eu tinha preparado outros sermões, mas entre esses Deus apontou essa mensagem, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 11, do versículo 17 a seguir, até o versículo 27, que diz assim. Eu vou ler o versículo, o texto, que é muito conhecido, um dos temas mais emblemáticos da Bíblia Sagrada, que é o único texto que relata que Jesus chorou, que diz assim: ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sendo que, mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. E esclareceu Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? E ela afirmou: sim, Senhor, eu creio, tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Irmãos, um texto tanto quanto conhecido das Sagradas Escrituras, aonde nós vemos aqui um personagem que a Bíblia faz questão de dizer que Jesus o amava. Fala também de 2 irmãs, Marta e Maria. Maria foi aquela que lavou os pés de Jesus com as lágrimas e enxugou com os seus cabelos. E a Bíblia faz também questão de dizer que Jesus amava Marta, Maria e a Lázaro. E aqui nós vemos nesse texto que este Lázaro, amigo de Jesus, ficou enfermo. E Jesus se encontrava em outra localidade, estava deslocado de Betânia, que praticamente era uma aldeia ali da Judéia, que distanciava aproximadamente, como diz as Sagradas Escrituras, 15 estádios entre Betânia e Jerusalém. Se nós formos observarmos as distâncias medidas, os cálculos bíblicos, nós vemos que um estádio, ele media em torno de 185 metros, vezes 15, equivalia a 2.775 metros, ou seja, aproximadamente 3 quilômetros. E a Bíblia faz questão de dizer nos versículos anteriores que Lázaro, após ficar doente, uma de suas irmãs mandou avisar a Jesus que Lázaro estava enfermo. E a Bíblia dirá de que Jesus recebeu essa notícia, e que após Jesus receber essa notícia, ele ficou ainda 2 dias ali naquele local. E questionado acerca pelos discípulos, Jesus disse: nós devemos voltar à Judéia. Aí os discípulos dizem a Jesus:
mas Senhor, mestre, lá eles procuravam te matar. Jesus falou: não, convém, porque a glória de Deus há de ser manifestada lá, o nome de Deus há de ser glorificado naquele lugar. E eu queria aqui fazer uma aplicação simbólica desse personagem Lázaro, que ele estava ligado a Marta e a Maria, que fazia parte da vida de Marta e Maria. Porque se nós lermos a história, dirá que Lázaro habitava no mesmo lar, na mesma casa, junto com as suas irmãs. E aqui a Bíblia faz questão de dizer de que Lázaro, que praticamente era amado por Jesus, provavelmente também era amado por suas irmãs. Ou seja, aqui com esse texto, eu queria fazer uma aplicação de Lázaro como um símbolo daquilo, da condição humana sem Cristo. Ou seja, daquilo que muitas das vezes para nós é irreversível, é insolúvel, um problema que talvez numa ótica humana não tenha mais solução, não tenha mais jeito, não há mais recursos, não há mais possibilidades, não há mais o que fazer. Mas eu queria glorificar a Deus, porque Deus não vê como o homem vê. Porque se nós olharmos para o texto, na ótica de Marta, no versículo que eu quero fazer questão de frisar, no versículo 21, que é o versículo aonde eu vou estruturar aquilo que Deus tem colocado em meu coração, que diz o seguinte: disse Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O texto ele é muito fiel quando ele diz que Jesus foi informado acerca de Lázaro. E a Bíblia faz questão de dizer que depois que Jesus ainda foi informado, ele ficou 2 dias naquele lugar. Irmãos, e aqui eu posso extrair do texto uma lição profunda para as nossas vidas nos dias de hoje. Por muitas das vezes nós endereçamos, encaminhamos os nossos problemas, muitas das vezes as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas intercessões a Deus, e muitas das vezes parece que Deus não nos ouviu, parece que Deus não responde, parece que Deus tarda em nos responder. Mas a palavra de Deus faz questão de dizer que o tempo de Deus não é o nosso tempo, que há um tempo para todas as coisas. E eu vejo aqui algo muito interessante que nós devemos observar. Não é que Jesus não fez questão ou fez pouco caso da situação que estava acontecendo na casa de Marta e Maria. Não, irmãos, é porque Deus tem o tempo certo de agir na nossa vida. Aquele problema que para nós muitas das vezes parece insolúvel na nossa ótica, aonde nós não vemos solução, não vemos saída, aonde por muitas das vezes nós vemos uma porta que está fechada e que as nossas forças são insuficientes para abri-la. E nós então recorremos a Jesus, dobramos os nossos joelhos, humilhamos, suplicamos, e muitas das vezes parece que Ele não nos responde. Mas nós entendemos diante do texto que a vontade de Jesus era manifestar o poder de Deus, fazer com que o nome de Deus e o seu Filho fosse glorificado através da sua obra. E eu vejo aqui nesse texto apresentando Lázaro como um símbolo daquilo que é insolúvel, daquilo que não tem mais solução. E eu vejo também aqui que quando Jesus ficou ainda 2 dias ali naquele lugar, após ser informado de que Lázaro estava enfermo, após uma conversa com seus discípulos, você virá no texto de que Jesus diz aos seus discípulos: Lázaro dorme. Aí os seus discípulos então dizem: se ele está dormindo, tudo bem. Mas depois que Jesus é taxativo e claro, dizendo: Lázaro está morto. Ou seja, para os recursos humanos não havia mais o que fazer. Lázaro já havia morrido. E a Bíblia faz questão de dizer que após Jesus dizer isso a eles, Jesus, não que ele tardasse em atender ao pedido de Marta e Maria, mas aqui, por muitas das vezes,
vai nos atender. Mas é que as coisas acontecem no tempo de Deus. É quando Deus tem todas as coisas já pré-determinadas. E por muitas das vezes nós estamos sujeitos a passarmos por muitas tribulações, como disse o escritor Lucas no capítulo 14, versículo 22 de Atos dos Apóstolos, que diz que por muitas tribulações nos importam entrar no reino de Deus. E Paulo dirá também lá no capítulo 8, versículo 18 de Romanos, que diz assim, que as aflições do tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então tem coisas que acontecem em nossas vidas, que nós estamos sujeitos a passar por isso. Certas tribulações, quem sabe um momento de luto, quem sabe uma separação, quem sabe muitas das vezes um filho que foi preso, quem sabe muitas das vezes um marido que está perdido no vício, ou um filho que está perdido nas drogas, que para você talvez pareça que não tem mais solução. Mas eu queria te dizer nessa noite, Jesus já ouviu a sua oração e Ele está a caminho para te trazer a solução e a resposta dos seus pedidos e das suas orações. O texto ele é taxativo, ele é claro. A distância que diz aqui é aproximadamente 3 quilômetros. Se nós observarmos dentro dos estudos bíblicos das distâncias, uma jornada de um dia equivale a 30 quilômetros. Ou seja, nos tempos bíblicos, uma jornada de um dia, o homem caminhava 30 quilômetros em um dia. Se nós dividirmos essa distância aqui, João faz questão de dizer que Betânia distava de Jerusalém aproximadamente 15 estádios. Como nós calculamos dentro das distâncias calculadas, pesos e medidas da Bíblia, nós entendemos que um estádio é 185 metros e que 15 estádios equivale a aproximadamente 2.750 metros, o que equivaleria a aproximadamente 1h30 de jornada. Mas como nós vemos nas Sagradas Escrituras, um dos textos que são bem emblemáticos, quando Jairo procura Jesus, para que Jesus fosse então até a sua casa e curasse a sua filha, nós vemos que no meio do caminho a Bíblia faz questão de dizer que uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, ela interrompeu a jornada de Jesus, e ali então Jesus parou o seu trajeto e questionou quem o tocou e tal. Então nós vemos que para Jesus a jornada não era como uma jornada de um homem que estivesse só. Jesus era seguido por uma grande multidão, e por onde Jesus passava, milagres aconteciam, coisas, maravilhas aconteciam. Então, para Jesus, talvez esse tempo, ao qual nós observamos que quando Jesus chegou até o local, Lázaro já havia morrido e já estava sepultado há 4 dias. Mas nós vemos aqui de que muitas situações que nós vivemos, como disse há pouco, depende da ótica de quem vê. Porque para Marta, quando Jesus chegou até o local, a Bíblia faz questão de dizer no texto que nós lemos, no versículo 18, no versículo 20, assim Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao encontro. Maria, no entanto, ficou sentada. Então nós observamos que Jesus começa então a se revelar ali a Marta como a ressurreição e a vida. Porque para Marta, talvez estar 4 dias já na sepultura, num estado de purificação, talvez não haveria mais o que fazer. O que Marta deixa claro no texto, de que ela acreditava, era de que Lázaro iria ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, quando nós estudamos a doutrina da ressurreição, nós entendemos que no arrebatamento os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Então essa será a primeira ressurreição. Então nós vemos que talvez, quem sabe Marta já ouvira falar desse sermão de Jesus e cria naquela palavra, mas o que Marta talvez não entendia é o que estava prestes a acontecer naquele momento, e o que Jesus tinha reservado para aquele momento. Na ótica de Marta talvez não haveria mais solução, mas o que para Marta era algo insolúvel, para Jesus era um palco de milagres, era onde Jesus ia revelar realmente quem Ele era e quem realmente
enviado. Então, muitas das vezes, irmãos, o problema depende de quem vê. A depressão, para muitos, talvez pode ser um caminho sem saída, mas talvez para o pastor Rubens, que é um profissional da área, talvez ele tenha um tratamento ideal para essa pessoa. Tudo depende da forma que a pessoa reage a esses tipos de situações e a quem elas recorrem. Há situações que nós recorremos a profissionais, como citado, e há situações que não têm recursos humanos, que nós temos que recorrer ao alto, a Jesus, porque só Ele tem a resposta, só Ele tem a solução, e só Ele é poderoso para operar milagres. Então aqui Lázaro é um símbolo daquilo que é irreversível para o homem, porque a Bíblia é taxativa quando ela diz: aquilo que aos homens é impossível, a Deus se torna possível, porque é aí que Deus é glorificado. Porque quando nós encontramos soluções, quando nós resolvemos, Deus não tem glória nisso. Mas quando nós não temos mais recursos, quando encerra as nossas possibilidades, aí Deus entra em ação, porque aí Deus pode ser glorificado, porque não restará nenhuma dúvida no meu e no seu coração de que foi Ele quem fez o milagre na nossa vida. E Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como se Jesus não estivesse fazendo questão daquilo que estava acontecendo ou do que tinha acontecido. Como se Jesus não se importasse com aquela situação, sendo que Marta já havia informado, já havia comunicado a Jesus de que Lázaro estava doente. E quando Jesus chega, o Lázaro já está morto. Talvez para Marta o tempo já havia se esgotado, mas as coisas acontecem no tempo de Deus. Muitas das vezes parece que Deus tarda, parece que Deus não fez questão da nossa oração, mas a Bíblia diz que as nossas orações sobem até o altar de Deus como incenso suave, e Deus ali tem as contigo, e ali Deus tem o tempo certo para dar a bênção, para dar a resposta que nós precisamos. E aqui, essa figura, ela representa o problema que talvez para nós já passou do tempo. Talvez nós, na nossa ótica, nós entendemos que talvez já não tem mais jeito, que para nós fizemos tudo o que já tínhamos que fazer e não tem mais jeito. É um caso perdido. Talvez uma sentença, talvez, quem sabe, um diagnóstico a qual fomos desenganados, ou qual o médico deu a palavra dele de que não tem mais jeito. E muitas vezes isso nos causa, muitas das vezes em nossos corações, angústias, tribulações, aflições, coisas que estamos sujeitos a passar, porque somos seres mortais, estamos habitados no corpo, nós somos uma alma dentro de um corpo, e não um corpo com uma alma. E nós vemos aqui algo tremendo, que eu vejo um palco de milagres armado aqui. Aleluia. Porque Jesus, quando Jesus disse que Ele viria, e ali, que aquilo que estava acontecendo era para a glória de Deus. Graças a Deus. Como a situação daquele cego de nascença que foi questionado, os seus discípulos questionaram a Jesus dizendo: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Porque ele nasceu cego. Ele não ficou cego, ele nasceu, era uma deficiência dele de nascença. Jesus falou: não foi nem ele nem os pais deles, mas foi assim para que manifestassem nele as obras de Deus. Então há coisas que acontecem em nossas vidas, que numa ótica humana talvez não tem mais jeito para você, não tem mais jeito para a sua situação, para o seu problema, mas isso será e é provocado muitas das vezes porque Deus quer realizar em nossas vidas milagres extraordinários. Se nós observarmos dentro das Sagradas Escrituras, as ressurreições dos milagres, todos que estão descritos no Antigo e no Novo Testamento, nenhum dos milagres que Deus fez se repetiu. Nenhum. Em alguns episódios, como nós vemos nesse, bastou-se Jesus falar para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Imediatamente Lázaro ressuscitou. Mas teve também a filha da viúva de Naim, que Jesus apenas tocou o esquife, o menino ressuscitou. Então nós vemos que Deus tem uma maneira diferente de trabalhar em cada vida, em cada situação. Deus
diagnóstico, tem a resposta, tem a solução para cada tipo de problema, e para cada tipo de cristão, para cada tipo de crente. Deus tem uma forma diferente de trabalhar, uma forma diferente de agir. E não é que Deus, muitas das vezes para nós parece que Ele está atrasado, porque Deus, aconteceu isso comigo, e por muitas vezes, como disse Marta, questionando a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E muitas vezes acontece isso conosco, quando nos deparamos com certas situações que para nós não tem mais jeito, ou certas situações que acontecem em nossas vidas que nós não vemos mais saída, e nós começamos a questionar a Deus, o porquê isso aconteceu na minha vida, o porquê isso está acontecendo na minha vida. Irmãos, a Bíblia faz questão de dizer de que para essas situações Deus sempre providencia um escape. Deus sempre será a solução para todo e qualquer problema que tivermos em nossas vidas. Até mesmo a morte para Deus não é um impedimento. A morte para nós cristãos é simplesmente um passaporte que nós temos para entrar nas nações celestiais. Porque a Bíblia diz que a morte presta um favor a Deus quando nós estamos salvos. E não era diferente na vida de Lázaro. O texto é emblemático. Ele faz questão de dizer que Jesus estava interessado pela situação, pela causa de Marta, por aquilo que estava acontecendo na vida daquelas irmãs, que já haviam informado a Jesus. Ou seja, se você já orou, se você já entregou, se você já confiou a Jesus as suas súplicas, as suas orações, basta tão somente crer, basta tão somente confiar, porque Jesus falou assim: se creres, verás a glória de Deus. Lázaro não era um problema, a morte não era um problema para Jesus, talvez seria para Marta, Maria, para todos aqueles que estavam em luto, mas para Jesus, que é a própria vida, que é a ressurreição, era apenas um cenário onde Ele revelaria realmente quem Ele é, fazendo aplicação realmente daquela palavra que Ele disse: eu sou a vida. Então nós vemos que Jesus se comoveu com aquela situação, porque nós vemos no texto, no versículo 35, que diz assim: Jesus chorou. Deus, Ele está interessado pela nossa causa. Deus está interessado por aquilo que realmente para você não tem mais solução. Ele quer ser glorificado nisso, mas é necessário que você comunique a Ele, que você informe a Ele, que você leve até o conhecimento dEle a sua causa. E ainda que pareça que por muitas vezes você já fez isso, mas até o momento você não teve resposta, é porque ainda não chegou o tempo dele agir. E nós vemos que Jesus, ao chegar no túmulo, Jesus pediu para que mostrasse onde ele estava sepultado, e o mostraram. E Jesus, chegando até o local, havia uma grande pedra posta na frente do túmulo, que impedia o acesso, até mesmo para que o odor não saísse para fora. E aqui nós observamos algo que demonstra realmente aquilo que está na incumbência do homem e aquilo que Deus está incumbido de fazer. Jesus poderia dizer àquela pedra: sai da frente. A pedra ia ser removida imediatamente. Ele tinha poder para isso, sim ou não? Tinha. Mas por que ele não fez? Porque há coisas que nós temos que fazer. E Jesus ordena então: retirai a pedra. E foram lá e removeram a pedra, que era uma coisa fácil de se fazer. Bastava alguns homens ali remover a pedra e pronto. Algo totalmente plausível, viável, algo que realmente estava nas condições humanas. Mas o que era mais difícil de acontecer era realmente trazer à vida aquele que já estava morto. Isso o homem não tinha condições de fazer.
Só uma pessoa tinha o poder de fazer isso. Bendito Deus. Que era a pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. E nós vemos ali nesse texto de que bastou-se então Jesus dirigir-se uma palavra: Lázaro, sai para fora. E imediatamente, imagine, irmãos, uma pessoa morta há 4 dias. Eu não tenho essa experiência, eu nunca vi, nunca presenciei isso. Mas talvez se você conversar com uma pessoa que trabalha numa funerária ou um coveiro, talvez ele tenha essa experiência e saiba te dizer qual é o estado cadavérico daquela pessoa. Que eu quero acreditar comigo que não era nada agradável, porque a Bíblia faz questão de dizer que já cheirava mal. E após uma palavra que Jesus disse, endereçada àquele que estava morto, a vida retornou, a alma, o espírito retornou àquele corpo, e automaticamente a saúde, o corpo daquela pessoa foi restaurado e voltou a ter vida. Outro dia o pastor Luiz pregou sobre o vale de ossos secos. É possível, Deus perguntou para Ezequiel, se aqueles ossos poderiam viver? Ezequiel disse: tu sabes. Ou seja, para Deus nada é impossível. Então aqui nesse texto, irmãos, para finalizar, aquilo que para nós muitas vezes parece o fim, para Deus é só o começo. Muitas vezes parece que nós já estamos chegando no fim, mas é aí que vamos iniciar realmente, muitas das vezes, o nosso ministério, muitas das vezes aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas, a nossa jornada de fé, a nossa caminhada de fé. Talvez através dessa situação que eu e você esteja vivendo, seja o início daquilo que Deus tem planejado para a minha vida e para a sua vida. Aleluia. E voltando a frisar, Deus não vê como o homem vê. Samuel foi separar um rei, e ali passaram-se os filhos todos de Jessé, mas faltava um. Aí Samuel pergunta a Jessé: já acabaram os seus filhos? Não, ainda tem um que está lá no campo lá, é o menor, né? E Deus faz questão de dizer no texto de que o homem vê segundo a aparência, mas Deus conhece o que está no coração. Deus esquadrinha os nossos rins, Ele conhece os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. Ele sabe do que eu e você precisa. Ele sabe realmente daquilo que nós necessitamos. E por muitas das vezes a nossa ótica não vê solução, mas para Deus basta simplesmente uma palavra e tudo pode acontecer em nossas vidas. Tudo pode mudar na nossa vida, pode virar o nosso cativeiro, um milagre pode acontecer na nossa vida. Talvez aquela pessoa que você achou que não tinha mais jeito, chegue até este lugar, se renda diante do altar, entregue a sua vida a Cristo e seja uma bênção na mão de Deus. Basta tão somente uma palavra do coração de Deus para o coração do homem, que as coisas mudam. E assim como na vida daquele jovem de Davi, como eu disse há pouco, que era o mais improvável, Deus o havia escolhido para ser rei de Israel. E muitas das vezes Deus escolhe as coisas improváveis na nossa vida para agir, coisas que praticamente na nossa ótica não tem mais jeito, não tem mais saída. Para esse talvez não tem que estar desenganado, esse vai morrer mesmo de câncer ou de qualquer outro tipo de doença. Mas não, irmãos, a fé, ela é uma das armas que nós temos para lutar. Escrito lá em 6:10 de Efésios, que é o que nós devemos utilizar, essa ferramenta que está disponível ao nosso favor e pode realizar em nossas vidas coisas maravilhosas, maravilhas em nossas vidas, porque foi o que Jesus disse no texto: se creres, verás a glória de Deus. E que Deus abençoe a todos, que Deus possa fazer com que você tenha uma reflexão dessa mensagem, como eu tive, tanto
Essa palavra falou tanto comigo, de que eu fiz até uma composição dessa letra, desse tema. E tanto que Deus falou no meu coração, e tanto que isso queimou no meu coração. Então nós vemos aqui que Deus é um Deus de milagres. Que aquilo que para você talvez seja irreversível, insolúvel, para Deus é só um palco de milagres. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia. Adorado ao nome do Senhor. Aleluia.